Hello, hello, folks. Happy Monday for us. Segunda-feira, para quem tá aqui no ao vivo, claro. Quem tá assistindo, ouvindo essa aula, é a primeira aula da semana. Vamos começar com um vídeo novo. Essa semana, eu escolhi um vídeo do TED Talk. A gente veio, fica uma semana lá com Friends. Depois eu vou escolher outras séries, outros trechos de filmes também. Agradeço mais uma vez quem votou lá na enquete do grupo. Quem não votou e quem tiver alguma opinião, alguma sugestão de material, fiquem à vontade, tá? Para poder mandar lá para mim. Bora então? Here we go! Material, deixa eu compartilhar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, colocar em present. Present, alright. What do we have? Então, como de costume, ó, para você, é claro, né? Toda repetição é importante, senão Thomas que tá aqui, que é personal trainer, sabe da importância da repetição, né? Pra gente poder aprender alguma coisa. A Kelly também, a Kelly que é do CrossFit, do swimming, running, all the activities. Então, ó, o que a gente tem que fazer para conseguir levar um resultado maior desse tipo de exercício? Então, ponto A, o que é o ponto A? Uma hora vocês vão memorizar isso aqui. Quando eu vou tocar o vídeo, o pedacinho que a gente vai assistir hoje, mais uma vez, é importante que você assista o material antes de vir para a aula. Se não assistiu, beleza, vamos seguir a aula aqui, mas depois você assiste, tá? Então, esse trechinho de hoje eu vou tocar, vocês vão ouvir, você precisa falar, externalizar ou escrever aqui, tá? Quem puder. Quanto conseguir entender de 0 a 10? Então, de 0 a 10 eu entendi, sei lá, 5, 3, 7, um número que você entender, tá? Que faz sentido pra você. Depois, a gente vai trabalhar vocabulário, estrutura, pronúncia. Você sabe que a gente faz esse trabalho aqui, né, palavra por palavra, para entendendo. Você não vai lembrar de tudo, não fica, ai, não, é muita coisa. É muita coisa, mas você vai levar aquilo que é importante para você. Se você conseguir levar uma, duas, três palavras aqui, se você conseguir ter uma sacada de listening aqui, é o que vai ser importante, tá? Não foca no querer levar o 100% que não vai rolar. É um pouquinho só que você vai conseguir extrair, tá? E aí, de tempo em tempo, você vai aumentando o seu nível de conhecimento. E por fim, o ponto B. Então, no final da aula, também é importantíssimo que você concretize, que você fale para você mesmo, ou que você escreva aqui, ou escreva no grupo, o quanto você conseguiu entender. Você faz um depara. Comecei entendendo 5, saí entendendo 8, 7, 9. Que aí cada um tem o seu progresso, certo? Alright, seguimos então. Antes de a gente tocar lá, ó, dá uma olhadinha que eu separei um overview. Então, um overview para você ter um contexto, né? Fixar aqui um contexto e tá por dentro do conteúdo do vídeo da semana. Então, what is it about? Vou ler aqui com vocês de forma mais rápida, mas depois podem ler com calma, tá? O material vai estar lá no grupo de vocês. Vou ler, vocês ouçam, quem puder repetir em voz alta. Ok, ó. What is it about? Já começa aqui e já repete em voz alta. Consoante vogal, ó. What is it about? Tudo junto, um bloco só isso aqui. Sobre o que é isso? What is it about? What is it about? There is another side of the coin to all things. There is, there are. Pessoal do básico, mesmo que tá na avançada às vezes esquece, normal, tudo bem, mas a gente vai relembrando. Ter, existir, mas não é posse. Então, se eu uso I have, you have, Brazil has, sempre para usar o have tem que ter alguém antes, né? Ele ali como verbo. Aqui o there is, there are, o haver, existir. No português a gente fala como tem. Tem uma pessoa, quando você faz essa frase assim, tem uma pessoa, tem um professor legal para te indicar. Tem um restaurante muito bom ali no fim da rua. There is a teacher I wanna recommend you. There is a restaurant very good for you to go. Ok? Que tá abreviado só. Então, tem outro lado, another side of the coin. Não tem moeda aqui, mas coin é moeda. Então, tem um outro lado da moeda para todas as coisas. To all things. Tem muita gente que tem dificuldade aqui no som no TH. E varia, não é um padrão só. Mas assim, o things, por exemplo, que é o mesmo do thanks, que é o mesmo do thank, faz esse exercício aqui que eu já falei algumas vezes. Foi assim que eu fixei. Doce. Ó. Doce, a pessoa que tem uma língua presa, sabe? Doce, ó. Doce, Samantha. Exatamente aqui fica a língua para você fazer o som do TH aqui como... Aí o que você faz? Você faz esse exercício, ó. Doce, thanks. Doce, thanks. Doce, thought. Você treinar, entender a posição da língua.
Parece ser besteira isso aqui, mas se você fizer algumas vezes, chega uma hora que aí vem um thank, vem um thanks, natural, sem fazer muito esforço. Ok? Então, tem um outro lado da moeda para todas as coisas, é a frase. The saying goes. Então, o ditado, né? The saying, o ditado diz. O ditado vai, mas ao pé da letra que fica meio estranho, né? Melhor, o ditado diz. And in 2 minutes, ó, aqui lembra, o D não sai o som do and. Então você vai falar NN, você vai juntar o N, que é uma consoante, com o I, que é uma vogal. Treina em voz alta, ó, NN. Parece uma outra palavra, né? NN. O que é NN? Quem é NN? E, no. And in 2 minutes, em 2 minutos, aí esse cara aqui, eu gosto eu já assisti vários TED Talks dele são muito bons. Derek Sivers shows that this is true in some ways you can even imagine. Então, em 2 minutos, ele, né, o Derek Sivers, mostra. E aí, olha só, pessoal do básico, do Blue, essa semana vai ser muito interessante. O pessoal que tá no avançado também, de relembrar, fixar, que às vezes acaba esquecendo, né? Tá lá na frente, tem coisinhas de base que acaba esquecendo. Então, ó, he, she, it, terceira pessoa, tem o verbo show, que é mostrar, tem o S aqui. O vídeo, basicamente o vídeo inteiro, ele tá conjugando ali em presente simples. O vídeo, basicamente, ele usa esses 2 minutos e pouco, presente simples, simple present. Tá? Então, ele mostra that this is true, que isso é verdade, em alguns jeitos, em algumas maneiras, you can even imagine. Can. Aquela história, lembra? Abreviações no inglês, nas negativas, não sou o T. Então, você não fala I don't know, I didn't go. I don't know, I didn't go, I can't even. Eu sei que é estranho, por isso que tem a piada, né, ali entre britânico e americano, que os britânicos dizem que americano pode tudo, porque não soa o T. Então, você vai saber pelo contexto, tem uma pequena extensão, tá, na negativa, mas não pronuncia o T. E aí eu junto, ó, com even aqui, consoante vogal. Can even imagine. Que você não consegue, que você não pode nem imaginar. Alright? This is it. Depois, com mais calma, volta aqui, lê mais uma vez, mas esse é o contexto, então, que tem, para tudo tem 2 lados, né? Tem 2 lados, tem dois pesos, né? 2 lados da moeda. Vocabulary, hoje tá fácil, imagino. Coloquei 3 palavras destacadas aqui, ó. Standing. Então, quando ele fala standing ali, ele está se referindo ao estar em pé, né? A posição. Quando você indica as posições ali, por exemplo, tá sentado, tá deitado, tá em pé, no inglês vem ing. Então, como é que eu falo? A Samantha tá sentada. Pensa aí. Se puder pensar em voz alta, você gritar. Fala um pouquinho em voz alta para poder se ouvir e poder fazer o exercício. Quem puder, que estiver aqui no ao vivo, quiser escrever, quiser participar. A Samantha tá sentada. Vai ficar? Sam is... My gosh, my hair is still wet. Sam is... Tem um chat aqui, vamos verificar antes de ir. Boa, Thomas. Thank you for participating. E olha que legal, os erros são sempre super bem-vindos, porque quando a gente erra, a gente... aí você entende, aí dá um clique, você memoriza por mais tempo. Tem um detalhezinho só, Thomas. Esse sit vai estar em ing. Então, Sam is sitting. Eu tenho CVC, consoante, vogal, consoante. Eu dobro, né? Então, sitting com 2 T's, que é consoante, vogal, consoante. Porque eu tô indicando uma posição, tá? Essa é a questão. Então, a Samantha tá sentada? Sam is sitting. Eu tô sentado? I am sitting. Eu tô deitado? Olha só. Deitar é lay down. Então, vai ficar, seguindo essa lógica, I'm laying down. Eu preciso desse ing aqui, tá? Sitting down, laying down e o standing, que é o que eu ficar em pé. Understand? Então, vai indicar as posições, sentado, deitado, em pé e ing. E claro, lógica de sempre. Se eu tenho ing, eu preciso do verbo to be. I'm sitting, you are sitting, she is sitting, is she sitting. Se eu faço pergunta, eu inverto. Negativa, eu coloco normal. Só que no português a gente não fala com ing, né? A tradução vai ficar, Samantha tá sentada, tá deitada. Alright?
Próximo tema aqui, lembra, tá, guys? Quem ficar com dúvida, usa o grupo. Hoje eu recebi uma dúvida, inclusive, do Ale. O Ale não tá aqui no ao vivo hoje, mas super participativo, manda uma dúvida lá que eu vou até responder no grupo, porque é uma dúvida bem... muita gente pode ter. Então, fique à vontade de perguntar, tá? Próximo vocabulário, eu coloquei que se você não entender isso de tantas vezes que ele fala ali, você pode ficar confuso. Então, block, quarteirão. Pode ser bloco, né? Mas também é quarteirão. Block. I walk 2 blocks to go home. Ok? Quarteirão. E ali eu coloquei o named. Então, a gente tem alguns sufixos e alguns prefixos. Prefixo é aquilo que vem antes. Então, named, nomeado ou com nome. Se você vê uma palavra que você já conhece, por exemplo, named, happy, e tem esse an, ele tá deixando a palavra no oposto. Então, por exemplo, ó, eu estou feliz, I am happy, right? Eu estou infeliz. Eu vou colocar esse prefixo an aqui, já estou deixando no oposto, eu estou infeliz. Satisfeito, satisfied. O que mais? Named, unnamed, unset. Você vai colocar esse an aqui para se referir ao oposto, tá? Ou quando você ouvir ou ler em algum lugar, você vai sacar que tá deixando a palavra no oposto. Alright? E esse foi o vocabulário de hoje. Lembra, leva o que você tem que levar, não vai encher essa mochila se você não consegue carregar. E por fim, vamos agora para a parte antes da gente ir pro listening, de gramática do presente simples. Foi o que eu separei aqui porque é o que mais aparece ali. Então o que eu destaquei? Lá, guys, para muita gente isso aqui pode ser simples, né? Mas de novo, tem também muita gente que acaba esquecendo. Então, lembrar que lá na terceira pessoa, então, ó, quando no presente, o que é presente simples primeiro, para facilitar? Quando eu falo de rotina, dia a dia, que às vezes o nome da gramática não ajuda, né? Então, se eu tô falando de rotina, dia a dia, então, por exemplo, eu trabalho, eu acordo cedo, eu medito, eu estudo espanhol, eu dou aulas, minha esposa trabalha, tudo que é coisa de rotina, coisas que você faz com frequência, você vai sempre usar o presente simples. Uma estrutura única para mostrar que você está indicando ou falando da sua rotina, da rotina de alguém. Certo? Depois a gente vai entrar em mais detalhes, tá? Agora, lembra, quando você usa as pessoas I, que é eu, you, we e they, você não mexe no verbo, nada muda. Então, eu falo, I talk. Eu venho, I come. Você entende, you understand. Nada muda. Agora, para he, she, it, lá terceira pessoa, eu preciso colocar os S's, que é o que ele coloca várias vezes ali ao longo do vídeo. Então, ó, duas frases que eu extraí desse pedacinho do vídeo. A Japanese man comes up to you and says. Então, um homem japonês, qualidade primeiro, um homem japonês vem até você, então o come tá com S por conta do he aqui, é um M, não tem he, mas eu entendo que homem seria o he, o pronome seria o he, então eu vou seguir a mesma lógica. E diz também com S, pela mesma lógica, he, she, it, no presente simples, ou seja, quando eu falo de rotina, ela anda, ela fala, ela gosta, tem esse S no final. A grande maioria, né, colocar um S no final. Tem S, tem algumas variações, I é S, depois você vai memorizando isso, vai entendendo ao longo do tempo, tá? Durante a semana eu também vou trazer mais detalhes. E aqui, ó, he leaves a little confused. Ele sai um pouco confuso. Mesma coisa, eu saio, I leave. Você sai, you leave. Nós, we leave. He, she, it, S no final. He leaves, he goes. Então, uma dica que eu tenho pra você, que eu sempre falo dessa teacher, né? Já tá sabendo quem é. Fazer uma campanha pra eu encontrar ela no Instagram, que eu perdi o contato, infelizmente. Deixa bem forte. Deixa exagerado para o seu cérebro se acostumar que tem esse S ali. Porque senão você vai indo, e você vai chegar lá no avançado e vai comer. E assim, vai interromper a comunicação? Não vai. Tá? Também não é pra ficar bitolado de não é preciso falar perfeitamente. Não. Mas tem um pequeno ruído. Porque, imagina no português, é como se alguém ficasse falando, deixa eu pensar. É tipo assim, um nós vai. Ah, nós vai. A gente ama. Pequenos erros que assim não interrompe, você vai entender, mas tem um ruído ali, né? Um nativo, claro que um nativo tem um ruído. Agora, você esqueceu, também não é o fim do mundo, tá? Mas a ideia da gente estar estudando aqui é que você aos poucos vai melhorando. That's it.
Mas não vai ficar bitolado também não, tá? Não é pra falar, quero falar inglês perfeito. Não. Quer se comunicar. E aí, ao longo do tempo, você vai melhorando. Yes. E aqui mais algumas frases, ó. He talks about that all the time. Essa no final. My company, empresa, é um it. Coloca ó, minha empresa oferece. My company offers great benefits. It seems interesting ou interesting. Parece interessante. Tem o it, que também vem um S no final. Alright? Relembrado? Vamos dar uma olhadinha agora no vídeo. Let's see. Ponto B, ponto A ainda. Ponto A, deixa eu tocar aqui. O vídeo é curtinho essa semana, a gente tem tempo para trabalhar. Deixa eu aumentar. One moment. Pular esse comecinho que é só firula. One second. So imagine. Aqui. Tocar inteiro, tá? Uns 30, 40 segundinhos mais ou menos. So imagine you're standing on a street anywhere in America, and a Japanese man comes up to you and says, excuse me, what is the name of this block? And you say, I'm sorry, well, this is Oak Street, that's Elm Street, this is 26th, that's 27th. He says, okay, but what is the name of that block? You say, well, blocks don't have names. Streets have names. Blocks are just the unnamed spaces in between streets. He leaves a little confused and disappointed. Aí, mais ou menos até a gente vai, tá? Quem puder participar aqui do ao vivo, beleza. De 0 a 10 eu entendi X. Se não puder escrever, pensa, tá? E você que tá me ouvindo aí ou me assistindo, pensa também e fala em voz alta. Eu entendi 4, entendi 7. Ok? Depois a gente faz um depara. Então deixa eu voltar aqui, vamos lá na primeira frase. Deixa eu ver que eu tenho um chat. Ok, eu tenho um 3. Então eu entendi um 3 aqui. Eu gosto de pegar os vídeos dele, porque assim, sotaque clássico americano. Junta tudo, fala rápido. Nem todo mundo é assim, né? Mas os vídeos dele costumam ser difíceis. Mas beleza, qual que é o foco? Pelo menos um 4, ok? O máximo que a gente puder aqui. E cada um vai ter o seu progresso. Só recordando. Então, ó, vamos ver essa primeira frase? You're standing on a street anywhere in America. You're standing on a street anywhere. Imagine you're standing on. So imagine you're standing on a street anywhere in America. Então, ó, so imagine, vai repetir em voz alta, tá? Imagine you're standing on a street anywhere in America. Reconhece aqui já o que é esse standing? Então, imagine, você está, não vou traduzir está, é só a posição, você está em pé, então você está parado, você está em pé, mas eu estou usando standing para dar a ideia da posição, como é que a pessoa está. Você está lá parado, está lá em pé, on a street anywhere in America. É claro que numa legenda aqui, a preferência vai ser para você estar parado, mas lembra, no inglês, eles vão preferir dar as posições, tá? Para dar uma imagem do cenário. Então, imagine you're standing on a street. Ó, isso aqui como junta. Standing on a street. Consoante, vogal, junta tudo isso aqui. You're standing on a street. Repete em voz alta. You're standing on a street. Está em pé numa rua, street. Anywhere, em qualquer lugar. In America. In consoante, vogal também junto. Na América. In America. No caso, eles acham que é o quê? Só os Estados Unidos, que a América é só os Estados Unidos. Então ele quer dizer aqui, nos Estados Unidos, yeah? Let's see. So imagine you're standing on a street anywhere in America. Foi? Claro, tá? Eu sempre falo, depois que você puder, depois da aula, no dia seguinte de manhã, tenta pegar umas... Lembra do shadowing, aquele sombreamento? Pegar umas 3 frases, pelo menos, e ficar imitando. Ouve até cansar. Ouve, imita. Então, eu ficaria aqui, pelo menos umas 10 vezes. So, imagine you're standing on a street anywhere in America. Eu procuraria falar o mais próximo possível do que ele fala. Tá? O nome do exercício é shadowing, que é espelhamento, sombreamento. Você imitar como a pessoa fala. Te ajuda a também conseguir entender melhor. Tá? Vamos seguir. You're standing on a street anywhere in America. Você tá lá numa rua parado, em qualquer lugar da América. And a Japanese man comes up to you and says... Aqui, ó, como ele dá uma pausa, ele dá uma extensão, ele falou enda, mas normalmente viria ena, assim como já foi falado antes, né? Então, ena, japonês ou enda, mas memoriza ena. Em inglês, falo rápido, vai vir assim. Então, Japanese man, um homem japonês, sempre qualidade primeiro. Ah lá, a frase que a gente viu juntos agora há pouco. Comes up to you and says. Vem até você, comes up to you e diz. And says. S no final aqui, S no final aqui. Ok?
Excuse me, what is the name of this block? Aí tá lá a frase clássica, né? Com licença, excuse me. What is the name of this block? Olha como ele junta aqui, ouve de novo. Qual é o nome desse bloco? What is the name of this block? Repete. What is the name of this block? Again. Up to you and says, excuse me, what is the name of this block? Ok? Com som de vogal e esse T aqui com som de R. Então, excuse me, com licença, desculpa. Qual o nome desse bloco? What is the name of this block? Qual o nome desse bloco? Again. Excuse me, what is the name of this block? And you say, I'm sorry, well, this is Oak Street, that's Elm Street. And you say, viu como ele junta aqui? Ouve de novo. You say, I'm sorry, well, and you say, corta até o A aqui, né? And you say, e você diz, junta, aqui junto o N com you. And you say, já, a frase de sempre é, você só ouve o que você produz. Então, imite sim como eles falam até você ganhar confiança pra você falar do jeito que você quiser. Mas nessa fase aqui, imita e fala igualzinho, tá? I'm sorry. Well, então desculpa. Well, this is Oak Street. Então essa é a rua Oak. That's aquela, então essa, né? Tá próximo da gente. This, that. E aí foi até uma dúvida que surgiu. Normalmente eles usam o this até pra algo que a gente consegue tocar. Se você vai apontar, mesmo que seja, né, próximo, você vai usar o that, tá? Aquela é Elm Street. What is the name of this block? Qual o nome desse bloco? And you say, I'm sorry, well, this is Oak Street, that's Elm Street. Desculpa, esse aqui é Oak Street, aquela ali é Elm Street. This is 26th, that's 27th. This is 26th, that's 27th. Aqui, ó, outra coisa que é um pouco diferente do português, eles costumam usar os ordinais para dias do mês, né, lá para rankings, a gente já usa também, mas dias do mês e os números ali das ruas, né? Então, não fala só 26, vai ficar 26. Ouve como ele fala, let's listen again. Street, that's Elm Street. This is 26th, that's 27th. Ó, 27th, 26. Então, esse TH no final tá indicando o número ordinal, né? Então, 26º, 27º, 26th, 27th. É só colocar um no final. Então, a gente tem as exceções de primeiro, segundo e terceiro, que é primeiro, first, segundo, second, terceiro, third, 4, fourth. Aí, a partir do 4 vem o TH, tá? Então, se aparecer o TH, ó, esse assopro parece um F mesmo no final com assopro. 26th, 27th, 28th, ok? He says, okay, but what is the name of that block? Aí ele fala, ok, certo, mas... He says, okay, but what is the name of that block? Viu? Como junto aqui também, ó. What is the name? What is the name? Mas qual é o nome daquele bloco? But what is the name of that block? Mas qual é o nome daquele bloco, daquele quarteirão? What is the name of that block? He says, okay, but what is the name of that block? You say, well, blocks don't have names. You say, well, blocks don't have names. Isso aqui, ênfase. Percebe que ele dá um ênfase na negativa? You say, well, blocks don't have names. Yes. Então, ele poderia ter falado um pouco mais rápido aqui, mas normalmente até um outro ponto interessante. Quando você está ouvindo em inglês, depende da fase, claro, né? Mas se você está numa fase que você ainda não entende tanto do contexto, fica sempre de ouvido nas negativas. E as negativas costumam ser melhor pronunciadas, até para não ter confusão. Né? Então ele fala aqui, ó, cadê? Blocks, quarteirões, don't have names. Presente simples de novo. E aí, presente simples na negativa, sempre vai usar ou don't ou doesn't. Surpresa, vai usar o doesn't quando? De novo, para a mesma exceção lá do he, she, it. Então, aqueles S's, lembra, somente na afirmativa. Só he, she, it na afirmativa. Na negativa e pergunta não mexe nada. E aí, mesmo grupo de pessoas. Are you with they? Don't. I don't. You don't. They don't have. Nada muda. Para he, she, it, she doesn't have. He doesn't have. It doesn't have. Alright? Então, he, she, it, presente simples, don't ou doesn't. Lembra desses dois grupos, tá? O grupo do he, she, it é o que vai ter sempre exceção. Mas os blocos não têm nomes. Mas bloco não é coisa? Não deveria ser o doesn't? Ué. Mas aqui é uma coisa no plural.
E as coisas no plural, o plural de it é they. Então, a cadeira, it. As cadeiras, they. As cadeiras estão aqui. They are here. Não quero falar as cadeiras. Elas estão aqui. Elas quem? As cadeiras. They are here. Ou the chairs are here. Então, plural, no inglês, vai seguir a lógica do they. Lembra disso, ok? Então, mas os quarteirões não têm nomes. You say, well, blocks don't have names. Streets have names. Blocks are... Então, streets have names. Ruas têm nomes. Então, plural também. Ó, se tivesse street, seria, pensa aí. Se fosse só street. A rua tem nome. Street, he, she tem exceção. No caso do have, vira has. Street has names. Agora, ruas, mesma lógica do plural. Streets have names. As ruas têm nomes. Blocks, também plural. Quarteirões are, just, são. Se fosse um block, seria o to be aqui? Block is. Porque o pronome seria o it. It is, block is. Yes. Let's go one more. Streets have names. Blocks are just the unnamed spaces in between streets. Então aí, blocks. Então os quarteirões são apenas os espaços sem nome. Não nomeados. Unnamed. Olha lá o unnamed que a gente viu do vocabulário, yeah? O un aqui, deixando no oposto. In between streets. Between é entre. Então, entre as ruas. Os blocos são só espaços sem nomes entre as ruas. In between names. Named spaces in between streets. He leaves a little confused and disappointed. He leaves, ele sai. He leaves a little confused and disappointed. Então, ele sai um pouco confuso e desapontado, decepcionado. Disappointed. Disappointed, ele fala? Ou disappointed? He leaves a little confused and disappointed. Poderia ser disappointed. Aquela mesma lógica de sempre. O N perto do T costuma ficar com o som do N, né? Disappointed. Igual internet. Interesting. Também deve seguir a mesma lógica aqui, tá? Então ele sai um pouco confuso. A little confused and disappointed. Ok? Até aqui vou tocar na última vez, vamos fazer o deparo. Agora, tendo trabalhado um pouquinho juntos, vamos ver o quanto você consegue entender, o quanto melhorou. Let's see. So imagine you're standing on a street anywhere in America, and a Japanese man comes up to you and says, excuse me, what is the name of this block? And you say, I'm sorry, well, this is Oak Street, that's Elm Street. This is 26th, that's 27th. He says, okay, but what is the name of that block? You say, well, blocks don't have names. Streets have names. Blocks are just the unnamed spaces in between streets. He leaves a little confused and disappointed. Alright. Coloca aqui quem puder, quem tá no ao vivo. E agora? Esse pedacinho conseguiu entender quanto? E você que tá só ouvindo, só assistindo, quanto você conseguiu entender agora? A gente foi de um 3 para 7 no ao vivo. That's excellent. Very good. Muito bom. That's very, very good, by the way. Então tá, se você puder continuar estudando aqui um pouquinho, esse mesmo trechinho que a gente fez juntos, insiste mais um pouco, faz o shadowing lá de ficar imitando. E amanhã seguimos, tá? Amanhã, lembra? So now imagine you're standing on a... Sorry. De segunda a quinta-feira estamos juntos. Então amanhã, segunda parte, ok? Thank you for today. See you tomorrow.